O que é o PHP e como funciona? O PHP é uma linguagem de programação para desenvolvimento de aplicações e páginas web. Destina-se à criação de conteúdos dinâmicos, ao contrário do que acontece com as páginas de internet feitas em HTML, cujo código, textos e informação só podem ser alterados se nós formos alterar diretamente esses fecheiros. O PHP contém um conjunto de funcionalidades que permitem construir o conteúdo que é apresentado nas nossas páginas. É uma das linguagens de programação mais populares na web. É utilizada para a construção de APIs, Application Programming Interfaces, para a criação de CMS, ou Content Management Systems, como é o caso do WordPress, que é um dos mais utilizados para a construção de páginas web, a criação de lojas online, plataformas de gestão de vários tipos, para a execução de determinados processos, mesmo sem implementação visual, etc. É uma linguagem de programação que existe há cerca de 25 anos, foi criada em 1995 por Rasmus Lerdorf e é uma linguagem que tem um histórico de amor e ódio na comunidade da programação, porque muitos programadores continuam a considerar que o PHP é uma linguagem pouco segura, mal estruturada, com bastantes bugs, com muitos erros, etc. Ora, muitas das vezes esse tipo de postura tem a ver com o facto de muitos programadores não terem acompanhado a evolução que a linguagem tem tido ao longo destes últimos anos. E quando se diz que, por exemplo, JavaScript é melhor que PHP, ou vice-versa também, PHP é melhor que JavaScript, na realidade estamos a cair numa falácia. O que interessa para o cliente é que o produto dê resposta à sua necessidade. A linguagem evoluiu substancialmente e tem de facto mercado, isto é, quem quiser aprender PHP e utilizar esta linguagem de programação para a criação de valor vai conseguir encontrar no mercado de trabalho ou até como freelancer muitas oportunidades para ganhar dinheiro. Bom, mas afinal de contas, como é que funciona o PHP? Bom, para percebermos melhor como funciona o PHP, o melhor é começarmos por perceber como é que funciona um website estático, isto é, criado apenas com fecheiros de HTML, JavaScript, imagens, etc. Quando vocês estão no vosso computador e abrem o vosso browser, querem entrar numa determinada página, vamos imaginar www.site.com. Algures na web existe um servidor web que contém os fecheiros necessários para poder apresentar essa página. Então, ao pressionarem a tecla de pesquisa deste site, é feito um pedido, tradicionalmente conhecido como um request, a um servidor web. Esse servidor vai receber esse pedido e vai tratá-lo. Vai descobrir que tem nos seus discos rígidos fecheiros de HTML, JavaScript e imagens e outros recursos e vai devolvê-los através de uma resposta, ou o termo técnico é o response, e vai devolvê-los ao vosso browser, neste caso, para que vocês possam visualizar o site que pretendem visitar. No caso de um site construído com conteúdo dinâmico, as coisas são um bocadinho mais complexas. Não tão complexas para o servidor, porque ele sabe lidar com isso com facilidade. Nós estamos no nosso computador, abrimos o nosso browser e vamos visitar um site criado em PHP. Ora, neste caso, é efetuado o mesmo pedido para um web server. Ora, este web server, no entanto, está preparado não apenas para entregar ou responder com conteúdo estático, mas para poder processar e interpretar fecheiros de PHP. Ora, ele vai descobrir que tem, por exemplo, JavaScript e tem imagens, tem outros recursos, mas no caso do HTML ele descobre que afinal tem lá um conjunto de scripts de PHP. Então o que acontece com o servidor web é que ele vai disparar o processador de PHP e o processador de PHP vai acabar por consumir os scripts de PHP que forem necessários, eventualmente vai fazer comunicações com um banco de dados para ir buscar a informação atualizada, ou então vai buscar até a informação ao file system do próprio servidor para ir buscar fecheiros para fazer download, etc. E depois de tudo isto concluído, é produzido o HTML. Porquê? Por uma razão simples. Quando a resposta for devolvida por parte do servidor, o servidor vai devolver essa resposta para o browser e o browser apenas consegue interpretar HTML, JavaScript e imagens. Não consegue interpretar PHP. Daí que o PHP tenha que ser interpretado do lado do servidor. Ora, a partir do momento em que estão reunidas as condições para emitir uma resposta, o servidor vai responder ao nosso pedido enviando todos aqueles fecheiros que foram produzidos, nunca esquecendo que o fecheiro de HTML, neste caso, foi produzido a partir dos scripts de PHP e nós temos então a visualização do nosso website. Em suma, nós podemos ter o PHP funcionar em vários cenários e neste caso eu quero-vos mostrar aqui apenas um exemplo de que contexto ou em que contexto é que o PHP pode aparecer dentro de fecheiros de código. Nós podemos ter scripts exclusivamente com código de PHP, está ali assinalado com aquelas barras a verde, mas podemos também ter fecheiros de HTML que contêm PHP. PHP normalmente no início,
porque é para fazer as regras do negócio e fazer um conjunto de cálculos, obter informações a partir de um banco de dados, etc. E depois a parte do HTML para fazer a apresentação dessas informações de forma dinâmica. E em muitas circunstâncias temos exatamente este exemplo 2, ou o terceiro neste caso, o exemplo 2 no PHP e HTML. É que podemos ter HTML e PHP todo ele misturado. E este é um dos fatores que fazem com que muitos programadores não gostem deste tipo de linguagem, mas ela de facto evoluiu bastante, nomeadamente na questão das suas frameworks, que permitem hoje em dia a escrita de um código muito mais limpo e muito mais interessante de construir para qualquer programador.